Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Jesus nos conduza. E Paulo Renato, o homem de Bangu. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Mora perto ele, Bangu. Todo mundo fala que Bangu é longe, né? A zona oeste do Rio, ela... Dependendo de onde você está. E Campo Grande também é muito longe. Tudo é perto quando você está perto. Tá o Pablo ali, que mora numa área tranquila do Rio de Janeiro, na Pavuna, né? Um dos bairros mais tranquilos do Rio. Ele sabe bem o que é isso. Eu conheço a Pavuna também. Conhece, né? Conheço. Por emoção. Lá não tem esse negócio de tédio, entendeu? Eu vou lá pegar alimento. E estamos lá aqui dentro. juntos, né? Para estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos no capítulo 2, que trata do maravilhoso e do sobrenatural. Iniciamos na semana passada o item 13, lemos o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, e agora vamos ao terceiro parágrafo do item 13. Falamos muito na semana passada sobre a questão do espiritismo ser ou não uma religião, e Kardec deixa muito claro na Revista Espírita de dezembro de 1868 que sim, no sentido filosófico ele é uma religião, apesar de Allan Kardec usualmente utilizar o termo de uma ciência nova, filosófica e moral, até porque ele não queria espantar, né, aqueles que estavam entrando em contato com a doutrina, e se ele diz a palavra religião, naturalmente eles iriam ter um entendimento equivocado do que seria a doutrina espírita. Mas, dando continuidade aqui no terceiro parágrafo do item 13, vamos ler aqui onde Kardec diz o seguinte: tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos de criança. A quem não se limite a ficar na superfície, são necessários não algumas horas somente, mas meses e anos, para lhe sondar todos os arcanos. Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, a mais das vezes por distração ou divertimento. Dirão eles com certeza que não lhes sobram lazeres para consagrarem a tais estudos todo o tempo que reclamam. Está bem, nada a isso os constrange. Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa não se mete a discorrer sobre ela, e ainda menos a julgá-la se não quiser que o acoimem de leviano. Kardec era muito firme em relação a isso, né? Ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupemos na ciência, tanto menos excusável é que digamos levianamente de um assunto que desconhecemos. Quer dizer, já comentamos sobre isso em programas anteriores, mas é interessante, Paulo Renato, o quanto que Kardec enfatiza essa questão, né? Acho que isso mexia muito com ele, né? O fato dos críticos falarem sobre algo que não conheciam. Justamente. Porque é uma ciência nascente, é um ramo de conhecimento novo e que, de alguma maneira, interferia em algumas verdades estabelecidas até aquele momento, né? Inclusive, aparentemente, na visão de alguns cientistas, de alguns livres pensadores da época, fenômenos que aparentemente fugiam ou burlavam ou negavam algumas leis estabelecidas para a ciência. Não estabelecidas para a ciência, mas descobertas e comprovadas pela ciência. Então, aquela aparência de sobrenatural
de coisas, de fenômenos que se davam fora das leis naturais, faziam com que contribuíam para que aqueles homens livres pensadores, cientistas, filósofos, faziam com que eles se precipitassem nas suas conclusões, nos seus pareceres. Então, nós podemos, de alguma maneira, embora distante do tempo, nós podemos avaliar o grau de dificuldade, o trabalho, o desgaste que Allan Kardec teve em responder a uma série de questionamentos. Naturalmente, ele devia dar entrevista para um, para outro, na roda do seu contato social. Era muita pressão, Paulo Renato. Muita pressão. Quer dizer, era um homem, entre aspas, aí, praticamente sozinho contra toda uma sociedade dita intelectual que rechaçava aquele tipo de ponto de vista, aquele tipo de parecer. A gente ainda lembra isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23, capítulo 23, item 12, se eu não me engano, quando Kardec coloca justamente isso, que as resistências a uma ideia nova são muito grandes, ainda mais quando se tem interesses a defender. Então a gente, de alguma maneira, palidamente consegue imaginar Allan Kardec no meio ali daquele mundo de negadores, naquele universo de pessoas que tentavam desacreditá-lo e que tomavam alguns fenômenos mal explorados, mal compreendidos, tomavam aquilo como verdade e partia dali para negar todos os fenômenos que Allan Kardec apresentava como verdadeiros. Mas é bom a gente considerar essa questão do contexto no tempo, para que a gente não menospreze a tarefa do codificador. Miranda? Quem não tem tempo de aprender, que não se meta a discordar. Quem vendo assim, pensa que ele está dando simplesmente fazendo uma crítica, assim, não é nem uma crítica, ele está rotulando já de leviano. Mas, na realidade, é em tudo. Eu sempre parto assim das coisas do dia a dia. Na cozinha, se você não entende dos temperos, você não vai censurar que isso é aquilo, aquilo outro. Em tudo na vida da gente, pode ser a tarefa mais simples. Tem uma técnica. Se você não entende daquela tarefa, você não pode censurar ou criticar a técnica usada. É verdade. Então vamos dando sequência aí. Você que chegou agora, programa Luz na Penumbra. Estudos do Livro dos Médiuns, comigo Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda e Paulo Renato. Vamos iniciando aí o item 14 deste capítulo 2, primeira parte. Diz, Paulo Renato. Só para pegar esse item aqui que eu estava relendo, quando ele fala, ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupemos na ciência, tanto menos excusável é que digamos levianamente de um assunto que desconhecemos. Quer dizer, aquelas pessoas especialistas em determinado assunto não podem acreditar que a sua especialidade lhe dá o direito de fazer observações contundentes, observações claras, objetivas sobre assuntos que elas não dominam. Mas é o que menos acontece nessas áreas de especialização. Muitas vezes a pessoa acredita que o seu ramo de conhecimento, que a sua especialização, os seus títulos, lhe dá o direito de opinar, como se fosse verdade sobre todos os assuntos que, na verdade, desconhece. Olha, não vai muito longe. Nós estamos vivendo um momento em que isso fica bem evidente. Pessoas que não têm conhecimento nenhum da área de saúde, aplicando conceitos e críticas dentro de situações que não conseguem nem saber o que significa uma vacina, nem como deve ser armazenado, não é? Porque quando você tem um conhecimento mínimo, você já sabe o que é uma vacina. Você sabe até que a vacina pode ser muito boa, se ela for armazenada, ela perde toda a qualidade. É um montão de coisas assim. Em tudo somos precipitados, né? E nos arvoramos o direito de ser ouvidos, escutados e seguidos. Essa que é a grande questão nossa. A precipitação, diz os espíritos, altera o nosso destino. E nesse campo de entendimento, nós acordamos no mundo espiritual com muita dificuldade para a adaptação.
porque as nossas verdades não se ajustam às verdades de Deus. Nós temos que nos submeter humildemente, né, à vida do jeito que ela é, não do jeito que nós pensamos em desenhá-la. É isso aí. Então vamos dar aqui início à leitura do item 14, onde Allan Kardec diz aqui, capítulo 2, item 14. Reunimos nas proposições seguintes o que havemos expendido. O primeiro tópico aqui que ele coloca é o seguinte: todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Então, aí já está bem claro, Maria de Fátima Miranda, que a base dos fenômenos espíritas parte do princípio de que temos uma alma, que ela sobrevive à morte e pode se manifestar. E a relação dela com outras almas, né? Ela não está isolada, então é uma comunhão. É que os fenômenos em si mesmos não são resultado por si só exclusivamente de efeitos magnéticos, como que se pretendia à época desses estudos, acreditando Sim. que os fenômenos todos eram efeitos, de alguma forma, efeitos da eletricidade, do magnetismo pessoal. O próprio Allan Kardec assim pensava antes de conhecer os fenômenos espíritas. Isso é muito importante de ser lembrado, Paulo Renato, porque quem não tem o conhecimento, está chegando agora aqui, conhecendo a Rádio Rio de Janeiro, aí está pensando assim, essa doutrina, ela é de Allan Kardec? Foi ele que inventou isso tudo? Ele nem tinha como inventar, porque ele partiu da premissa que o Paulo Renato colocou aí. Ele acreditava que todos os fenômenos, mesmo aqueles que as pessoas diziam que eram sobrenaturais, espíritas, seja lá o que fosse, ele acreditava que eram fenômenos da matéria, dentro das leis da matéria, fenômenos magnéticos, fenômenos físicos. Então, como é que ele poderia inventar algo que nem ele acreditava? É isso mesmo. Quando o fenômeno vai contra aquilo que se concebe, naturalmente a gente tem que pensar em outra coisa, né? Não é a projeção da nossa imaginação, não é a projeção das nossas ideias, como também se pensava à época, que aqueles fenômenos fossem projeções dos espectadores, daqueles que sondavam, que perquiriam, que pesquisavam aqueles fenômenos. Mas diz Allan Kardec, quando se pensa, por exemplo, numa mesa em que se deseja que ela vá para a esquerda e ela vá para a direita, né? Ela faz o sentido contrário daquilo que você desejou, há que se pensar numa inteligência fora da sua que está no manuseio daquele fenômeno, na produção daquele fenômeno. Estudar essa inteligência invisível é que Allan Kardec se deu conta, né, de estudar e verificou nos seus estudos, e a doutrina espírita, a obra básica mostra isso, e verificou que muitos fenômenos eram realmente produzidos pela mente humana, mas outros eram produzidos pelas entidades espirituais exclusivamente, e muitos outros em parceria com aquele a quem Kardec deu o nome de médium. Né, as energias, as vontades conjugadas proporcionavam ou facilitavam determinada produção de fenômenos que até então, por desconhecer a lei que os regia, eram considerados maravilhosos, sobrenaturais. Como seria maravilhoso sobrenatural se pudesse pegar um avião e colocar há 1000 anos lá atrás, no tempo? Seria maravilhoso, sobrenatural, ver um avião voando em pleno ar 2000 anos atrás. Naturalmente, se espantaria, porque as pessoas à época não conheciam determinadas leis da natureza. Né? Só nós sofremos influência das leis da natureza, mas não conhecemos todas as leis e nem compreendemos como acontece. Nem compreendemos bem aquelas que se conhece, que se pesquisou. Muitos fenômenos dentro daquilo que se conhecia, que se estabeleceu determinadas afirmações, essas afirmações estão sendo retocadas, estão sendo reformuladas, porque o ser humano avançou no conhecimento, na maturidade intelectual, e está reavaliando as suas afirmativas anteriores. Quer dizer, e nem dá para reproduzir ao bel prazer os fenômenos, né? Que era uma das frustrações, porque se acontece, então faça aqui agora, e não é assim. Eram inteligências livres, né? Isso aí.
que não se submetiam ao capricho humano. Mas, como ele coloca aqui, a base, né? Você que está conhecendo a doutrina espírita agora, não tem como você crer no fenômeno espírita se você não acreditar que você, né, que cada um de nós somos uma alma, né? Não somos um corpo, somos uma alma. Essa é a primeira, é a base de tudo. E uma vez tendo esta alma, temos que crer que uma vez o corpo morrendo, parando, esta alma continua. E uma vez continuando, pela questão lógica, você tem que acreditar o quê? Que esta alma pode estar em contato conosco, encarnados, ou, como disse a Miranda, também em relação umas com as outras. Parece para nós muito simples, mas para quem está chegando na doutrina, às vezes é difícil compreender, porque outras religiões admitem a alma, admitem de alguma forma que esta alma continua, mas não admitem que esta alma possa comunicar-se conosco, nem que possam estar em relação umas com as outras. Olha que complicado aí, Paulo Renato. A questão da vida social dos espíritos. Exatamente. A religião nunca pôde nos oferecer uma explicação sobre isso e nem se interessou. Quando Jesus Cristo falou para os fariseus, antes de Abraão ser, eu já era, quer dizer, antes de Abraão existir como espírito, Jesus já existia, né? Quer dizer, onde Jesus estava? Que relacionamentos ele entretinha no seu lugar de origem? O que ele fazia lá? Trabalhava, não trabalhava? Tinha sentimentos, não tinha sentimentos? Quer dizer, é uma série de questões que Kardec diz que chama isso de questões sociais, né? Que o Espiritismo interessa a todas as questões sociais. São questões sociais, antropológicas, psicológicas, especialmente. Não basta saber que a alma sobrevive, tem que se perquirir, tem que se sondar a sua psicologia, as suas emoções, como é que ela é no mundo espiritual, como é que ela está, o que ela faz, ela sente, continua a sentir, tem percepções, tem sensações, como Kardec colocou no Livro dos Espíritos, tem lembranças, lembra dos seus entes queridos, né? Quer dizer, é uma série de perguntas que as religiões não puderam nos oferecer respostas que acalmassem as nossas ansiedades. Muitos abandonaram a religião por falta de uma resposta coerente ao seu raciocínio, à sua compreensão, e outros tantos preferiram parar de perguntar, uma vez que as respostas não lhes atendiam, e para evitar o vazio na alma, seguiram às cegas nas suas crenças. Mas é importante que a doutrina espírita nos mostra isso, justamente, que nós somos espíritos revestidos de células materiais. O corpo é nossa vestimenta. Nós devemos até abolir das nossas expressões diárias a questão que nós muitas vezes, a palavra que muitas vezes nós falamos, né, quando queremos nos referir a nós e ao corpo, né? Por exemplo, a gente fala assim, o meu espírito, como se nós fôssemos que a nossa realidade pensante fosse outra personalidade. É como a gente fala, o meu protetor é uma outra personalidade, atua, interage comigo, mas ele está fora de mim. Quando eu falo o meu espírito, dá essa ideia de que eu sou um corpo e meu espírito está em algum momento, em lugar do espaço, mas a realidade, a gente tem que ajustar as expressões para que a gente incorpore, nós possamos incorporar essa verdade, porque não parece, mas as palavras são revestidas de emoções, de sentimentos, e trazem o cunho desses sentimentos. Quando nós nos alimentamos, quando nós repetimos muito determinadas palavras, por estarem revestidas de sentimentos, de ideias, de pensamentos, a gente acaba incorporando na nossa maneira de pensar aquela vestimenta ali da palavra. Então a gente fala tanto meu espírito, que as nossas ações... percebe espírito. E as nossas ações do dia a dia são como se fôssemos só células físicas. Por isso o nosso medo, os nossos receios. É preciso que a gente, pode, repito, parecer que não tem utilidade, mas é preciso às vezes que a gente adeque o nosso vocabulário ao vocabulário que os espíritos nos ensinaram,
somos espíritos, estamos temporariamente revestidos de células materiais. Não, como diz próprios espíritos Allan Kardec, né? Nós aparecemos aqui. Nós não somos daqui, dentro dessa visão de mundo material. Nós nos revestimos de células para aparecermos na Terra. O desencarne é esse desnudar, essa liberação das células com o qual nós nos revestimos. A nossa estrutura perispiritual é um campo poderosíssimo, um campo magnético que atrai as células físicas, os elementos físicos. E eles vão se agregando à nossa estrutura perispiritual de forma que criamos uma aparência. O desencarne é liberar aquilo que pertence ao mundo que a gente conhece como material. E o espírito fica na sua integralidade. É preciso raciocinar nesses termos e utilizar essas expressões para que a gente não fique nesse dualismo entre a filosofia, o campo intelectual compreende bem, mas no dia a dia nós somos as pessoas comuns do mundo, como se fôssemos um corpo. Mas essa não é a verdade. Nós somos espíritos, pensamos, sentimos, como dizia, acho que era Leon Denis que dizia: vivi no passado, vivo, vivi e viverei, porque sou um espírito eterno, né? Ou, quiser trocar a palavra, sou um espírito imortal. Mas é preciso ter consciência para isso, é preciso a gente escolher os elementos de elaboração do nosso raciocínio, porque é eles que vão determinar, influenciar o nosso comportamento. São as associações de ideias que, na verdade, vestem os nossos pensamentos e as nossas palavras. É preciso realmente, repito, parece uma coisa sem grande importância, mas para nós é de fundamental importância. É um condicionamento que foi gerado há muito tempo, né? E nós não nos percebemos hoje espírito. É como se estivesse falando de outro ser e não de nós. E as palavras têm influência. A gente precisa se acostumar com o linguajar adequado, porque elas vão influir muito no nosso dia a dia, nas nossas ações e reações. A gente tem o hábito de falar assim, meu espírito. Quer dizer, meu? Como assim? Nesse condicionamento. Somos espírito. Nesse condicionamento, as nossas ações e reações às coisas diárias têm todo um prejuízo no que diz respeito à nossa adaptação aos problemas. Por isso que tem aquele adágio popular: a carne é fraca, como se fosse a carne quem decidisse. É mais fácil culpar a carne. Mas na verdade a expressão quando se diz, como se diz, né? Como deveria se dizer, o espírito é forte. Mas quando na carne ele é fraco, por causa das tendências, das inclinações, das paixões, né, que ainda se nutre por determinados vícios, por determinados meios. Então, até aí, a gente tem que corrigir as expressões. Quanto mais elevado é o espírito, maior poder ele tem sobre a matéria. Sobre a matéria em que atua. Quanto menos elevado, a matéria o joga para baixo. Isso. Mas é preciso que a pessoa tenha ciência disso. É preciso que ela creia nisso. Sim. E para crer nisso, ela tem que adaptar o seu linguajar. Porque, repetindo, a gente se vê... as nossas emoções, a nossa vida é baseada na nossa interpretação. É isso aí. Sinalizamos aqui para o Paulo Renato que não temos mais tempo, agradecendo a todos vocês por nos acompanharem em mais um estudo do Livro dos Médiuns Allan Kardec. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astrênio Oliveira,
para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. É muito bom estarmos novamente juntos para analisarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E dando suporte o nosso irmão Clever. Astênio, você na última vez que estivemos juntos aqui analisando, no último programa, isso, você falou de um texto muito interessante de um jornalista francês, né? E você até concluiu o texto. Sim. E hoje temos o quê? Olha, hoje nós temos, porque o Kardec, ele publicou esse artigo que foi publicado no Corrier de Paris, né? E ele, dizendo assim, são pessoas desinteressadas que escreviam para ele, ou que publicavam, como foi o caso desse jornalista, falando a respeito da importância do Livro dos Espíritos para eles, né? Isso. O Livro dos Espíritos recém-publicado. Agora, ele começa com uma carta, uma outra carta, né? Ele, depois que nós acabamos de ler aquela do jornalista, ele só falou o seguinte, falou assim, entre as numerosas cartas que nos têm sido dirigidas desde a publicação de O Livro dos Espíritos, então, só recordando que aqui nós estamos em janeiro de 1858 e o Livro dos Espíritos foi publicado em abril de 1857. Então, ele fala assim, entre as numerosas cartas que nos têm sido dirigidas desde a publicação de O Livro dos Espíritos, apenas citaremos duas cartas, porque, de certo modo, resumem a impressão que este livro produziu e o fim essencialmente moral dos princípios que encerra. Então, ele está dizendo assim, eu estou trazendo duas cartas que, de algum modo, simbolizam, né, tantas outras cartas que eu recebi a respeito do que significou o Livro dos Espíritos para essas pessoas, né? Então aqui foi uma carta de Bordeaux, 25 de abril de 1857, e interessante essa daqui, que foi de 25 de abril de 1857, o livro foi publicado em 18 de abril de 1857. Olha só, então, logo depois, né? Logo depois, uma semana depois, alguém já tinha lido o livro todo e já estava escrevendo para o Kardec já. Viu? Né? Então ele fala assim, Senhor, submetestes minha paciência a uma grande prova pela demora na publicação de O Livro dos Espíritos, há tanto tempo anunciado. Felizmente, não perdi por esperar, porquanto ele ultrapassa todas as ideias que eu havia feito, de acordo com o prospecto. Então, antes de publicar, foi anunciado que seria publicado, né? E ele estava impaciente, esperando a publicação. Impossível descrever o efeito que em mim produziu. Assemelho-me a um homem que saiu da obscuridade. Parece que uma porta, fechada até hoje, acaba de ser subitamente aberta. Minhas ideias se ampliaram em algumas horas. Olha. Então, em algumas horas de estudo do livro, as ideias dele já haviam se ampliado. Isso acontece e aconteceu com muita gente, né? O próprio Bezerra de Menezes também recebeu o Livro dos Espíritos de um amigo, né? Eurípides, né? Eurípides recebeu, parece que de um tio dele. Era católico, né? E ele comeu o livro, né? Isso, devorou o livro. O Bezerra, ele numa noite leu praticamente o livro todo. Olha só. Né? Então vamos lá. Parece que uma porta fechada até hoje acaba de ser subitamente aberta. Minhas ideias se ampliaram em algumas horas. Como a humanidade e todas as suas preocupações miseráveis se me parecem mesquinhas e pueris ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que para mim estava de tal forma obscurecido pelos preconceitos que eu o imaginava a custo. Graças ao ensino dos Espíritos, agora se apresenta sob uma forma definida, compreensível, maior, mais bela e em harmonia com a majestade do Criador. A gente vê a coisa linda que aconteceu por dentro desse homem, né? Nesse espírito, que deveria acontecer a mesma coisa com a gente. É tão lamentável, espírita chorão, né? Espírita que ainda admite fazer mal, andar armado, né? Perfeito. Não entendeu absolutamente nada do que... ainda não absorveu, né, o propósito, porque eu sempre falo, até em palestras, né, que a doutrina espírita nada mais ela traz Jesus
descrucificado, né? O Jesus que ensinou a amar o próximo como a ele mesmo. Sim, Jesus, né? em ação até hoje, ação. E não Jesus morto, né? Exatamente, desmistificando a morte, né? Acabando com a morte. O que morre é o corpo, porque precisamos nos renovar, né? Mas logo, depois de nós nos renovarmos, estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso progresso. E felizmente é assim, né? Obviamente que tudo que Deus faz é certo, mas felizmente é assim. Imagina a gente ter que aguentar uma coluna já desgastada eternamente, né? Um rim com cálculo. Nossa, o terrível. E você não podendo, às vezes, né, operar, né? Acabei de falar para você, assim, particularmente, da minha tia, de 103 anos. É muito tempo de existência, né? E você não podendo aproveitar nada, né? Praticamente. Sim. Então, prosseguindo aqui na carta, né, desse senhor, né, que escreveu para o Kardec. Encantado, né? Encantado. No final ele se identifica. Então, quem quer que leia esse livro, meditando como eu, encontrará tesouros inesgotáveis de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. Em minha vida sofri perdas que me afetaram vivamente. Hoje não me causam nenhum pesar. Olha que coisa linda. E toda a minha preocupação é empregar utilmente o tempo e minhas faculdades para acelerar o meu progresso, porque para mim agora o bem tem uma finalidade e compreendo que uma vida inútil é uma vida de egoísta, que não nos permite avançar na vida futura. Olha. E isso tinha uma semana de publicação do Livro dos Espíritos. Uma semana, olha que coisa profunda, né? Super profunda. Se todos os homens que pensam como vós e eu, e os encontrareis muito, assim espero, para a honra da humanidade, pudessem se entender, reunir-se e agir de comum acordo, de que força não disporiam para apressar essa regeneração que nos é anunciada. Então ele, lendo o Livro dos Espíritos, já percebeu que os Espíritos já informavam sobre o momento da regeneração da humanidade. Exatamente. Né? Que hoje nós estamos no momento, na fase mais intensa dessa regeneração. Né? Quando for a Paris, terei a honra de vos ver, e se não for abusar de vosso tempo, pedir-vos-ei algumas explicações sobre certas passagens e alguns conselhos sobre a aplicação das leis morais a certas circunstâncias que me são pessoais. Então a gente vê que ele não só leu, ele fez anotações, né, a respeito de todos os pontos do livro. Recebei até lá, eu vos peço, Senhor, a expressão de todo o meu reconhecimento, porque me proporcionastes um grande bem ao apontar-me a rota da única felicidade real neste mundo, e além disso, quem sabe, um lugar melhor no outro. Olha, né? que coisa no linda. outro mundo, né? Então, quem sabe que dependeria só dele, né? Do bem que ele viesse a fazer, do mal que ele não fizesse mais, né? Veja a colocação que você fez, quer dizer, dele, né? Ele falando aí, né, o quanto uma coisa que aparentemente, será que vai ser bom, será que não vai, abre os caminhos, né? Ele falou em porta, né? Sim. Então, quando ele abriu essa porta, ele se auto-iluminou. Porque a finalidade é essa, é nós nos auto-iluminarmos e nós aprendermos que nós é que somos as pessoas para fazer o nosso progresso. O progresso é individual. Sim. Né? É uma obra pessoal, né? Pessoal. E ele passa a ser coletivo quando todos caminham. Sim. Então, primeiro é o individual. É isso que os Espíritos falam e é isso que está no Livro dos Espíritos. Perfeito. Ele assina, né? Ele termina dizendo, vosso todo devotado. Aí o Kardec só colocou a primeira letra, né? Que ele já nunca quis trazer os nomes das pessoas, né? Exatamente para não dar essa pessoalidade, né? Exatamente. Então ele fala assim, D, pontinho, pontinho, capitão reformado. Então esse senhor aqui era um capitão reformado. Aí, como Kardec disse que traria só apenas mais 2 cartas, já trouxe aqui a do capitão, e agora trouxe uma outra menor ainda, de alguém que ele botou o nome só C, pontinho, pontinho, e essa foi de Lyon, em 4 de julho de 1857. Né? Então, se a do capitão foi dia 25 de abril de 1857, a desse senhor C, ou dessa senhora C, eu não me lembro exatamente, vamos dizer aqui se é a senhora ou se é o senhor, né? Fala assim,
assim, Lyon, 4 de julho de 1857. Senhor, não sei como vos exprimir todo o meu reconhecimento pela publicação de O Livro dos Espíritos, que sinto depois de o ler, né? O reconhecimento que ela sente depois de ler. Como é consolador para a nossa pobre humanidade o que nos fizeste saber. De minha parte, confesso-vos que estou mais forte e mais corajoso, então era um homem, né? Para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Então, vale a pena repetir o que ele falou aqui. De minha parte, confesso-vos que estou mais forte e mais corajoso para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Então, ele sabia que, apesar de ter lido o Livro dos Espíritos, que as penas e os aborrecimentos continuariam existindo, mas ele estaria mais forte e mais corajoso. É assim que nós devemos ver também, né? Vale a pena estudar a doutrina espírita, o máximo que nós possamos estudar, porque no mínimo ela nos tornará mais fortes e mais corajosos. E o que Jesus falou? Tendes bom ânimo, né? E o que o Espiritismo, o que ele está falando? Você não, me deu um bom ânimo para que eu continue, porque imagina quando a gente passa numa existência em que a gente não vê objetivo, dizer assim, por que eu estou sofrendo tudo isso? Por que eu tenho que enfrentar determinadas coisas e passar por um sofrimento longo? E aí ele encontrou as respostas, né? As quais ele está dizendo. Se você não tem essa visão mais completa, né, dos dois lados da vida, acaba acontecendo o que nós estamos, inclusive, no mês de setembro, né, da prevenção do suicídio e tal, porque se a pessoa não tem essa visão completa, ela fala assim, bom, se eu vou ter que morrer um dia mesmo, e até lá vou sofrer a beça, por que eu não paro de viver hoje, né, e evito esse sofrimento futuro? Porque ela não tem a informação da doutrina espírita que ela aumenta o sofrimento futuro, né? Piora o seu quadro clínico, né? Na Terra. Então, continuando com a carta, a pessoa diz o seguinte: compartilho com vários de meus amigos. Então, não estava guardando aquilo que ele aprendeu só para ele, já estava compartilhando. Né? Então, compartilho com vários de meus amigos das convicções que auri na leitura de vossa obra. Todos estão muito felizes. Agora compreendem as desigualdades das posições sociais e já não murmuram contra a providência. Olha, beleza da doutrina espírita, né, gente? A certeza de um futuro mais feliz caso se comportem bem. Né? Então, não é por ser espírita que terá um futuro mais feliz, né? Mas sim se comportar bem. E ele está falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado é aquele que sofre, né? Então, assim, já não, falando dos amigos, já não murmuram contra a providência, a certeza de um futuro mais feliz, caso se comportem bem, os consola e encoraja. Gostaria de vos ser útil. Isso aqui também é muito importante. Já que eu fui beneficiado, eu gostaria de ser útil de algum modo. Né? Se precisar contar comigo, conta comigo. Né? Então, gostaria de vos ser útil, Senhor. Sou um simples filho do povo, que obteve certa posição com seu trabalho. Mas a quem falta instrução por ter sido obrigado a trabalhar desde menino, Entretanto, sempre amei muito a Deus e fiz tudo quanto pude para ser útil aos semelhantes. É por isso que procuro tudo o que possa ajudar na felicidade de meus irmãos. Vamos nos reunir vários adeptos que estavam dispersos. Envidaremos todos os esforços para vos secundar. Levantastes a bandeira, cabe a nós seguir-vos. Contamos com vosso apoio e vossos conselhos. Sou, Senhor, se ouso vos chamar de confrade, vosso todo devotado, se. Olha que coisa linda. E é importante, quer dizer, é lindo porque, no fundo, o que nós estamos fazendo hoje também aqui, na rádio e tal, é secundando Allan Kardec. Perfeito, né? Então, perfeito. Quanto mais nós improvisamos possibilidades de divulgar a doutrina espírita, né, mais nós estamos secundando o mestre. Né? E há quantas pessoas, né, hoje com a tecnologia, nós estamos atingindo, né? É uma honra, né, da gente estar podendo, nas análises que a gente está fazendo, também sermos um agente, né, divulgador,
como foi Paulo, né? Sim. No cristianismo. E a gente até aconselha que cada um que esteja ouvindo o programa, que procure beber direto na fonte, né? Leia Com os certeza, livros, né? leia Leia os livros. Né? E outra coisa que eu acho interessante, como o tempo de todos nós, ou de quase todos nós, é muito curto, e a doutrina espírita ela é muito ampla, né? Ela é composta de uma infinidade de comunicações, de livros, etc., que a gente selecione aquilo que vai ler, né? Porque senão a gente acaba gastando um tempo precioso com coisas secundárias, né? Então, começa por Kardec, não abandona Kardec nunca, né? E depois, já que o tempo é curto, leia as obras clássicas da doutrina espírita, né? Se não dá para ler uma página, lê alguns itens. Sim. E assim devagar. Mas das melhores obras, né? Não gasta tempo com obras secundárias. Não né? adianta. Bom, aí Kardec prossegue, né, depois dessa carta do Sr. C, ele diz: muitas vezes já nos dirigiram perguntas sobre a maneira por que foram obtidas as comunicações que são objeto de O Livro dos Espíritos. Então aqui vem uma informação importante do Kardec para nós mesmos, né, a respeito da maneira por que o Livro dos Espíritos foi montado, né? Sim. Ele fala: muitas vezes já nos dirigiram perguntas sobre a maneira por que foram obtidas as comunicações que são objeto de O Livro dos Espíritos. Resumimos aqui, com muito prazer, as respostas que temos dado a esse respeito, pois que isso nos ensejará a ocasião de cumprir um dever de gratidão para com as pessoas que de boa vontade nos prestaram seu concurso. Então não foi Kardec sozinho que trabalhou para que o Livro dos Espíritos chegasse às nossas mãos, né? Então ele fala assim: como explicamos, as comunicações por pancadas ou tipologia são muito lentas e bastante incompletas para um trabalho alentado. Por isso, jamais utilizamos esse recurso. Então fica uma informação para a gente, né? Nenhuma resposta que está no Livro dos Espíritos foi obtida através da tipologia. Isso. Né? Tudo foi obtido por meio da escrita e por intermédio de vários médiuns psicógrafos. Então Kardec não se serviu de um único médium para fazer perguntas aos espíritos, né? Nós mesmos preparamos as perguntas e coordenamos o conjunto da obra. As respostas são textualmente as que foram dadas pelos espíritos. Então ele não alterou, não adaptou a resposta dos espíritos, né? Isso. As respostas são textualmente as que foram dadas pelos espíritos. A maior parte delas foi escrita sob nossas vistas. Então, a maior parte das respostas foi escrita, obviamente, recebida pelos médiuns, Kardec olhando, né? Então, quando ele fala a maior parte, nem todas. Então, existiram respostas que ele não estava presente no momento das respostas. Pelo estudo, Astênio, que eu também fiz, né? Eu sei que Kardec mandava a pergunta que ele queria para médiuns de outros países. Sim, então, e depois aquilo levava anos, né? Tempo para chegar. Desses tipos de perguntas que ele não estava observando, algumas entraram no livro. Sim. Ele fala assim: a maior parte foi escrita sob nossas vistas. Sim. Então, a maior parte ele participou. Ele participou. Outras não, outras ele não participou. Eram dessas que ele mandava para outros. Mas a gente sabe, houve coerência, né? Porque batia com aquelas que também eram escritas na França. Então ele fala assim: a maior parte delas foi escrita sob nossas vistas. Algumas foram tomadas das comunicações que nos foram enviadas por correspondentes ou que recolhemos para estudo em toda parte onde estivemos. Então ele mesmo em outras partes ou correspondentes enviando as respostas que os espíritos deram. A esse efeito, os espíritos parecem multiplicar aos nossos olhos os motivos de observação, né? Porque estavam ensinando a mesma coisa nos mais diversos pontos, né? E aí nós já vamos chegando no final. Você sabia que nós estamos terminando hoje nesse programa a revista de janeiro de 1858? Não, você não me falou, porque ela é bem longa, né? Mas vamos agora estudar o último parágrafo, né, desse texto do Kardec, da revista de janeiro de 1858. Depois vamos entrar em fevereiro no próximo programa. Viu? Né? Aí ele fala assim: os primeiros médiuns que concorreram para o nosso trabalho foram as senhoritas B, que ele não dá o nome completo, cuja boa vontade jamais nos faltou. Este livro foi escrito quase por inteiro por seu intermédio. Então é bom, porque às vezes a gente vai buscar informações que estão em biografias de Kardec, e aqui é o próprio Kardec falando, né? Este livro
foi escrito quase por inteiro por seu intermédio, por intermédio dessa senhorita B, e na presença de numeroso auditório que assistia às sessões e nelas tomava parte com o mais vivo interesse. Mais tarde, os espíritos recomendaram a sua completa revisão em conversas particulares para fazerem todas as adições e correções que julgaram necessárias. Essa parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jafé, né, a médium, né? Que se prestou com a maior boa vontade e o mais completo desinteresse e todas as exigências dos espíritos, pois eram eles que marcavam os dias e as horas para as suas lições. Então é muito importante registrar isso, porque aqui é o próprio Kardec dizendo, né? Qualquer outra informação que a gente recebe, mesmo que seja no livro das Obras Póstumas, nem tudo foi Kardec dizendo, foi outras pessoas dizendo. Isso. Então, ele fala que a principal médium então, foi a senhora Jafé. Né? A gente vê que outros médios contribuíram, mas o principal foi essa. O desinteresse não seria aqui um mérito particular dessa médium, visto que os espíritos reprovam todo o tráfico que se possa fazer de sua presença. A senhorita Jafé, então ele está chamando de senhorita, era jovem ainda, sim, né? Que é também sonâmbula notável, tinha seu tempo utilmente empregado, mas compreendeu, igualmente, que dele poderia fazer um emprego proveitoso, consagrando-se à propagação da doutrina. Então a gente vê que ela era muito ocupada, mas que ela reservava algum tempo para que os espíritos pudessem responder a Kardec as perguntas que ele elaborava. Perfeito. Né? Quanto a nós, temos declarado desde o princípio, e nos apraz reafirmar aqui, jamais pensamos em fazer de O Livro dos Espíritos objeto de especulação, devendo sua renda ser aplicada às coisas de utilidade geral. Por isso, seremos sempre reconhecidos aos que se associarem de coração e por amor do bem à obra que nos estamos consagrando. Então Kardec deixa muito claro que ele nunca usou um centavo do Livro dos Espíritos, sim, e posteriormente das outras obras, nem para a alimentação dele, né? Então, como dizia Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso dizia assim, para mim e para os meus, né, essas minhas mãos me valem. Então ele fazia lá os tapetes dele, enfim, né? Então aqueles que dependiam dele, porque o Timóteo era garoto ainda quando começou a viajar com ele, então assim, para mim e para os meus, essas minhas mãos me valem. De modo que ele não usava um centavo das campanhas que ele fazia, né, para as primeiras igrejas, essa coisa toda. Então Kardec dizendo a mesma coisa, né? Que ele não usava a renda para ele mesmo, e sim apenas para a utilidade geral. Daí, bom, como milagre não acontece, ele não era rico, ele pedia ajuda de quem pudesse ajudar. De bom senso, né? É isso, de bom agrado. De boa vontade, né? Terminamos? Terminamos. Olha que coisa linda. Olha que coisa. Terminamos janeiro. Uhum. E felizes, né, de ouvir de Kardec, né? Porque aí ele está dizendo coisas que outros espíritas não leram, né? Não tiveram essa oportunidade, muitos não têm oportunidade, não leram e não sabem da maioria do livro, como foi feito, como ele pessoalmente coloca aí, né? E as pessoas que os espíritos se utilizaram para fazer o livro. Isso. Então é muito interessante, é um estudo bem profundo. Meu amigo, terminamos. Vamos para fevereiro, né? Na próxima, né? No próximo programa começaremos a Revista Espírita de fevereiro de 1858. Então, que Deus abençoe a todos, né? Tenham uma boa semana. Eu, Amaury Santo, me despeço. E Astênio Evangelista de Oliveira. E o nosso irmão Cléver, que nos ampara. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho.
e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.